Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jovens PDC. O nosso podcast, que hoje está um pouquinho diferente, hoje ele é feminino, com muita história boa, com muito conselho, sempre à luz da palavra de Deus. O nosso intuito aqui é te fazer pensar, é te alinhar, é nos alinharmos mais uma vez aquilo que as Escrituras nos ensinam, aquilo que elas nos ensinam de como nós devemos viver, como nós devemos nos portar, para que todos nós, de maneira geral, alcancemos a vida abundante prometida pelo nosso Senhor. Antes da gente entrar nos nossos assuntos, eu queria te convidar a compartilhar, se de alguma forma esse podcast falar contigo, se de alguma forma Deus usar alguma das nossas falas para te abençoar, compartilha aí nas tuas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas, certo? Esse é um ponto interessante, né, Thaís? Eu não sei se tu percebe isso, mas a tua geração, a geração anterior, talvez até um pouco mais, mas eles carregam um senso de que parece que o mundo nos deve algo, as pessoas nos devem algo. E o Evangelho de Cristo, ele é eu faço, eu busco, claro, através da ação do Espírito, mas puxa a responsabilidade para mim, essa autorresponsabilidade de o mundo não me deve nada, eu preciso ir atrás, não é uma oportunidade que vai surgir, não, mas é eu que vou correr atrás dela, né? Não é um círculo de amizade que vai me abraçar, ou uma igreja que vai me abraçar e vai me cuidar, claro, é papel da igreja, só que a gente esquece que somos nós a igreja, ela é feita de pessoas, ela é feita de pessoas imperfeitas que trabalham em prol desse reino, então tu percebe isso, essa coisa de as pessoas me devem, o mundo me deve. Sim, muito. Eu acho que eu estava até lendo e ouvindo um pouquinho sobre aquela passagem do filho pródigo, né? A gente sempre fala muito do irmão mais novo, do filho que desonrou o pai, e tudo isso é verdade. Mas a gente esquece de tocar num ponto que é aí a nossa parte, o filho mais velho, aquele que estava dentro da casa do pai, vivendo com o pai, mas que estava também com o coração envolvido no que o pai tinha, não na presença, no estar ali com o pai. E isso nos faz perder o senso de responsabilidade. Quando a gente está de olho naquilo que Deus tem para nós, ao invés de estar de olho de estarmos com Deus, isso é o maior presente, estarmos na casa do Pai, sermos filhos, sermos pertencentes. E aí passa também por um filtro de identidade. É uma geração sem identidade. Então, eu busco o meu prazer. Eu busco a minha vontade. Eu não tenho um senso de responsabilidade nenhum, porque, afinal de contas, eu preciso ser saciado na minha necessidade. São tantas necessidades que eu tenho. A gente até estava conversando sobre isso na quarta-feira. A gente veio no culto e assim, eu durante muito tempo eu não vim nos cultos de quarta. Perdi o hábito de vir, porque como congrego aqui, moro no centro, é difícil, a vida estava difícil e tal, e esse tempo Deus nos oportunizou de viver isso de novo. E eu falo, eu estou vivendo igreja de novo, eu estou vivendo algo novo em Deus nos cultos de quarta, assim. E eu saí daqui impactada na quarta-feira, eu tive a oportunidade de entrar lá na libertação, e foi assim, meu Deus, esse mundo existe, as pessoas estão sofrendo. Era lotada aquela libertação na quarta. Histórias de tu sentar e chorar e dizer o que Satanás tem feito com as pessoas. E eu não tenho problema nenhum. E eu não tenho porque às vezes nenhum. A gente se fecha na nossa vida, né, Thaís? Talvez pelas redes sociais, talvez pela correria do dia a dia, que hoje o jovem está inserido, as pessoas estão inseridas de forma geral. E a gente acaba vivendo o oposto que o reino de Deus nos ensina. Porque o reino de Deus nos ensina o quê? Que eu tenho que viver amando o meu próximo, servindo ao meu próximo, cuidando do meu próximo, né? E às vezes a gente se fecha na nossa caixa e aí tudo se torna grande. O meu problema é o maior, a minha vida é a mais triste. Eu percebo muito isso, né? E quando tu sai dessa caixa e tu vem viver, por exemplo, a vida da igreja, e tu começa a viver esse princípio de servir uns aos outros, talvez até nem dentro da igreja, mas tirar os olhos de nós mesmos e fitarmos no outro, tu começa a perceber, eu não tenho problema. Esse é um dos maiores ensinamentos que é a libertação. A nossa salinha de atendimento pós-culto, para quem não conhece, a gente tem um momento, acabou o culto, as pessoas recebem oração e elas são atendidas lá nessa salinha. Elas abrem problemas, enfim, e tem irmãos preparados para ajudá-la. E quando eu vou para lá, eu percebo assim, eu não tenho problema.
eu não tive uma vida difícil, eu não Enquanto sei Deus o que é. nos guarda, né, nessa. A gente começa a ver assim a bondade de Deus para nossa vida. E a gente começa a dizer: Deus, nos perdoa, porque nós não somos nem gratos a tudo que tu tem nos dado, tudo E às que vezes tu a gente tem nem nos sabe, né? guardado. Nem viu, não tem Não noção. não percebeu por causa do egoísmo. Isso é um egoísmo, porque a gente olha tanto para nós que a gente não tem um olhar para o outro, a gente não tem um olhar para o próximo. Enquanto o reino de Deus, né, é um reino que nos oferece isso, não é sobre nós. A árvore dá fruto para quem comer? Então, não é sobre nós. Então, quando a gente vem para essa realidade e tira o olhar um pouco de nós, a gente começa a viver um pouco mais o reino. Essa questão de nos tornar responsável pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Então, isso a gente vive só aqui dentro. E saindo dessa caixinha, desse universo onde eu sou o centro, onde os meus problemas são grandes demais. Os meus sonhos são os maiores a serem realizados, a busca por isso, né? E quando tu começa a olhar para isso, nesse sentido, e eu sempre falo, o primeiro a nos despertar, isso é Cristo, e normalmente vai acontecer dentro desse ambiente igreja, mas nós vamos levar isso para lá fora. Ontem nós tivemos uma experiência muito legal lá na escola. Uma mãe que não é cristã chegou lá, assim, correndo com o gurizinho dela. Ela é sozinha, ela tem 2 filhos. Enfim, tem uma vida bem difícil, assim, trabalha muito. E ontem ela chegou e largou o filhinho dela lá na escola e nos olhou assim. Ela falou: ai, Thais, eu tô com uma vontade de chorar. E eu peguei e falei assim: então chora. Fui lá, dei um abraço nela. Ela disse: mas assim, tá difícil, tá pesado. E ela não é cristã. E eu disse assim: então nós vamos orar. E eu tive a oportunidade de orar com aquela mãe que não conhece Jesus. E Deus veio ali e trouxe um alívio naquele momento ali para ela. Então, assim, quando a gente tira os nossos olhos de nós mesmos, Deus coloca as necessidades que estão ao nosso entorno e que pelo nosso egoísmo nós não estamos enxergando. Aí nós estamos orando: Deus, faz o teu reino se cumprir em mim, que eu seja um agente do teu reino, mas eu penso nisso pensando no teu Hayashi, no Douglas Gonçalves, mas o teu nicho, tu tá alcançando o teu nicho, tu alcançou os teus colegas, tu alcançou quem Deus tem colocado na tua vida, tu tem tido esse olhar para as pessoas. Então Deus não vai te colocar nesses lugares enquanto o teu coração não estiver pautado em Deus. Então, assim, eu tenho vivido nos meus dias, por isso eu volto a dizer do ordinário, nos meus dias ordinários, muito mais o reino do que os dias que eu estou aqui. Sim. E essa é uma grande chave que precisa ser virada, né? Às vezes a gente acha que existe vida secular e a vida sacra, a vida espiritual, enfim. Mas não existe. É uma coisa só. Por isso que não existe aquela coisa, né? Essa é a roupa de ir à igreja, essa é a roupa de sair. Não! A nossa vida tem que ser total entregue ao Senhor, de forma que as minhas ações, o meu comportamento, o meu jeito de vestir, de falar, ele é igual em qualquer lugar. Isso é uma coisa que eu percebo. Na tua área profissional, a gente conversando, a gente ouve muita história do que Deus está fazendo lá na tua escola. Entrar para a área da educação para ti, foi com intencionalidade também de influenciar, de ser luzeiro, de perceber o quão contaminada está essa área? Como é que foi isso para ti? Na época que eu escolhi a educação, eu falo a gente porque a minha irmã também é pedagoga, então a gente já tem uma trajetória juntas assim. Mas na época eu lembro que eu amava criança e na verdade a minha primeira opção era fisioterapia. E eu tentei fisioterapia na época, mas eu queria trabalhar com crianças, porque o meu irmão, eu tenho um irmão mais novo e ele, quando era criança, ele teve um problema, ele aspirou querosene. Então, ele ficou muito tempo internado e, naquele tempo de internação, eu me encantei pela profissão da fisioterapia com a criança, a forma como eles trataram. Foi muito legal. Então, eu tinha isso muito forte, eu sabia que era com criança. E aí, não passei para fisioterapia. E daí, a minha mãe disse: não, entra na pedagogia, porque pelo menos você não vai perder, e vamos fazendo, e vamos tocando baile, seguindo baile. E quando eu entrei nessa profissão, quando eu entrei nessa área, eu vi a importância, assim, como tem falta, assim, de nós nos posicionarmos nesse lugar, de nós tomarmos o nosso espaço de novo. Eu não tenho medo,
sabe? Assim, aquela coisa assim de... É um ambiente muito hostil, é um ambiente muito difícil, é um ambiente... A gente ouve muito isso. E, de fato, é difícil, é hostil, mas, assim, nós temos que nos posicionar. Eu acho que chegou um tempo da gente assumir o nosso lugar de volta. Né? Romanos fala que a criação, né, aguarda com grande expectativa a manifestação de quem? E assumir esse lugar não é que você vai entrar em sala de aula e vai sair pregando. Não é disso que a gente está falando. Mas é de pegar esses princípios que regem as nossas vidas. Por exemplo, um princípio que a gente pode levar lá para o teu trabalho, que é fazer tudo com excelência. Que é, por exemplo, a questão familiar, a importância do vínculo familiar. Eu pego esses princípios e eu carrego para o meu nicho de trabalho, para a minha empresa, para a minha sala, enfim, para o lugar que eu trabalho, e eu implemento esses princípios lá que o reino de Deus me ensinou, que a Bíblia me ensinou, automaticamente eu vou influenciar aquele lugar. Com certeza. Eu acho que hoje a gente tem uma condição maior da gente fazer do nosso jeito, porque a escola é nossa. Mas é importante falar que durante muito tempo eu trabalhei em escola que eram seculares. Eu trabalhei 12 anos em escolas seculares. E eu lembro que a marca que eu deixei nessas famílias, tem famílias que até hoje eu tenho contato, tem mães que até hoje me seguem, que foram muito maiores, sabe? Eu lembro de reuniões, às vezes, assim, de escolas que eu saí, que os pais disseram assim, eu tirei meu filho de lá porque tu não tá mais lá. Então, tu fazer com excelência, né? Paulo vai dizer, vocês são cartas vivas do Evangelho. Então, o que é uma carta viva? É aquela mãe que olha assim, aquela professora é diferente, o jeito que ela trata... e luz, literalmente. O jeito que ela trata o meu filho é diferente das outras. Então, assim, isso o mundo vê. O que a Thaís tem de diferente? Aí, quando vai me seguir lá na rede social, vê o que é o diferencial em mim. Então, às vezes, não é pregando, não é entrando numa sala, mas é tu sendo um agente de amor ali. Eu acho que a área da educação, né, também é isso. Nos traz isso, né? Nos revela muito isso. Trabalhar com criança nos revela muito isso. Nos aproxima muito da nossa vida com Deus, né? Quando eu olho assim, uma criança teimosa, uma criança que não obedece, quantas vezes o Espírito Santo fala para mim, é isso que tu é às vezes. Tu não me ouve, tu não me obedece, eu quero o teu bem, eu quero o teu melhor, mas tu não compreende que aquilo ali que eu estou te pedindo naquele momento é pro teu bem, é pro teu melhor, e tu faz birra que nem essa criança. Então, por que Deus fala, né, que nós devemos ser como criança? Porque o nosso comportamento com Deus é muito parecido com uma criança, com um adulto, sabe? Então... É divino, assim, é algo de Deus. Mas a mesmo. Criança, ela também carrega algo, né, que eu admiro muito, assim, que é a dependência. Por exemplo, até 1 ano, 2 anos, ela depende de tudo de ti. E ela tem um senso de segurança na figura paterna, materna, no professor, nos avós, que nos remete a Cristo, que a gente não pode perder ao longo dos anos, né? Daqui a pouco lá você vive tão inseguro porque você não sabe o pai que você tem. Por quê? Porque uma criança, ela sai e ela não se preocupa com a alimentação. Por quê? Porque o pai e a mãe vão cuidar, aquilo nem passa na cabeça dela. Mas porque ao decorrer dos anos a gente perde essa dependência do Senhor, a gente começa a se preocupar. A gente esquece o pai que a gente tem. E a criança não, ela depende, ela confia. E a gente precisa aprender isso com as crianças cada dia mais. Mas voltando às questões do teu trabalho. Como é que foi a escola? Nasceu como? Da onde? É bem doida essa história, né? Eu lembro que a gente sempre fala quando as pessoas chegam e a gente apresenta a escola lá, que a escola, na verdade, foi feita mais voltada para os meus sobrinhos, Murilo e Helena, né? Lembro que na época a Aline tinha que voltar a trabalhar, o Murilo e a Helena têm pouco tempo de diferença também, de idade, e o Murilo foi para uma escola. E lá dentro daquela escola, a vivência de mãe da minha irmã foi muito ruim. Ela teve enfim, a adaptação não foi como ela esperava, planejava. E dentro do orçamento a gente sabe, né, que se a gente quer o melhor, a gente vai ter que investir muito mais, né? E era uma escola boa, não era uma escola ruim, uma escola bem conceituada. Mas a forma de tratar não agradou ela não ficou feliz. E aí nós começamos a pensar
ela me trouxe essa proposta, né? Ela, Thaís, você nunca pensou em abrir um lugar, tu não toparia abrir comigo? Eu, meu Deus, Aline, mas da onde? Como que nós vamos fazer isso? Nós não temos dinheiro, nós temos recursos. Não, mas a gente tem um sonho. Se a gente não começar a sonhar, a gente não vai. Eu lembro que teve uma reunião de mulheres e a gente conversou um pouquinho contigo, né, Inês? Deus está colocando isso no nosso coração, o que tu acha? Daí tu falou, põe no papel. Vão sonhando, vão sonhando, vão sonhando. E aí nós começamos a sonhar com a escola. Mas eu lembro que a chave foi porque nós tivemos uma experiência ruim ali com o Murilo. E aí Deus colocou no nosso coração, por que não? Por que não vocês terem, né? E eu lembro que logo depois disso veio a pandemia, veio todos os percalços. E isso é legal também de falar. E isso vem muito daquilo que a gente estava falando ali no início, da decisão. A gente sempre foi muito decidida, né? Então, assim, estava tudo dizendo não. Mas a gente, não, vamos continuar. Se Deus nos deu esse sonho, vamos continuar. Veio a pandemia e aí, ali na pandemia, todo mundo achou, pô, elas vão desistir, não tem como, né? Agora parou tudo, nem as grandes estão, né? E aquilo ali, para nós, não foi um desânimo, foi algo assim... Uma oportunidade. Agora todo mundo vai recomeçar. É a nossa vez, chegou a nossa hora. Né? Chegou a nossa hora, Brasil, tipo o Theo Hayashi. Chegou a nossa hora. E muita escola fechando. Então, Deus foi nos balizando em tudo. A gente comprou uma escola pronta, comprou, a gente diz, imobiliário, tudo de dentro, por um preço de banana, assim. Porque, na época, todo mundo queria vender. Então, uma chave é que os desafios são oportunidades. Isso é uma chave que no reino a gente também precisa virar, né? Porque às vezes a gente se apavora, porque a gente é muito natural ainda, né? Então, surgiu um percalço no caminho, tu pensa, meu Deus, é para mim desistir. Mas para nós, crentes, como é que um milagre vai surgir quando tudo tá bem? Milagre não surge assim. Milagre é fruto de um desafio, de uma coisa que foge do nosso controle. E aí a gente pode pegar também ali o texto de Josué e Caleb, né? Quando Os eles gigantes. viram, o que eles viram lá naquela terra, gente? Não era um desafio muito grande, mas o Senhor estava com eles, lembraram, não, mas Deus nos prometeu algo. Tanto que os outros espias chegaram desanimados. Com relatos ruins da terra, e eles não. Eles ficaram, né? E aí a palavra de Deus para eles é isso aí, sejam fortes e corajosos. Perseverem. No meio do caos. Se você tem uma palavra no meio do caos, Deus vai dar provisão. Porque se Ele deu a visão, Ele vai dar o chão para te pisar. E uma coisa importante, e eu até entrei nessa história porque eu queria ouvir isso de ti. Vocês entraram para essa questão da educação, abrir uma escola, mas sempre falando que aquilo também era um propósito do Senhor, né? Tipo assim, Deus, nós queremos, óbvio, nós precisamos de sustento, nós precisamos de dinheiro, de recursos, óbvio, nós queremos abençoar outras pessoas, óbvio, mas também nós queremos uma escola que vai ser uma oportunidade do teu reino ser expandido ali, de ser luzeiro, de ser sal. Da gente entrar antes, né, nessa. A gente vê assim, e a gente vê que é muito maior. E a gente sempre fala, né? Quando vem os testemunhos, porque daí tu começa a viver os testemunhos de Deus, tu começa a ver que é por algo maior, não é por dinheiro. A gente ainda está no primeiro ano de escola, a gente, na verdade, não ganha, a gente mais perde do que ganha, né? A gente investe mais no primeiro ano de qualquer negócio do que tu realmente ganha um retorno, assim, tu te entrega muito mais, tu vive muito mais daquilo. Para mim era muito mais cômodo ter o meu salário ali no final do mês, o meu 13º. Hoje a gente não tem isso certinho, né? A gente vive um dia de cada vez, mas o retorno é muito grande, né? A gente teve várias experiências já dentro da escola. De orar com famílias, de uma mãe chegar e dizer assim, a minha filha está tendo pesadelo, vocês podem orar por ela. E eu lembro que nesse dia, mães que não são cristãs, e isso Deus colocou no nosso coração. Eu e a Aline, a gente sempre falava assim, nós vamos poder dar, né? E é um intuito também, né, da nossa escola, a gente vai poder oportunizar para os nossos irmãos colocar os filhos na escola. E aí Deus começou a trazer os não cristãos. E aí Deus começou a falar, não, tem algo maior aí. E eu lembro que quando essa mãe chegou e falou assim, olha, ela está tendo pesadelo, ela não está conseguindo dormir. Eu lembrei que vocês são da igreja, vocês não oram por ela, por mim?
Eu falei assim, eu oro, Aline, mas quem vai orar comigo é tu. Porque tu é a autoridade espiritual na vida dela. Então, ali a gente pôde já implantar um valor do reino numa família. E esse viver a vida cristã, né? Porque tem uma grande diferença, né? De novo, a gente pode apenas pertencer a uma igreja, pertencer ao reino de Deus. Mas eu também posso ser um agente do reino de Deus. E para isso que Deus nos criou, né, Thaís? Para viver com essa intencionalidade. Quando eu vivo assim, como um agente, como um filho, como herdeiro do reino de Deus, todas as minhas decisões, o meu futuro começa a ser permeado pelo Espírito. Ele vai me conduzindo. Por exemplo, te dirigiu a carreira, te dirigiu a área da educação. Muitas vezes, se a gente ainda vive de qualquer maneira, no sentido assim, eu tomo as minhas decisões, você não consegue viver isso, porque você não foi conduzido pelo Senhor. Então, em algumas vezes, tu vai nascer com aquele desejo, tu vai nascer dentro de ti aquele desejo, vai para a área da educação, por exemplo. Aí você começa a agir naturalmente. Mas a área da educação não vai me dar tanto dinheiro, mas a área da educação tem isso. Aí a gente começa a ouvir as vozes do mundo. É um sistema corrompido. Sim. Esses dias eu estava conversando com uma menina nossa e ela me dizendo, como é que eu vou ser luzeiro? Ela está fazendo história. Vai ser muito difícil lá, é muito difícil. Eu falei para ela, isso é uma oportunidade. É uma oportunidade de ir lá você iluminar aquele lugar, um ambiente de trevas que ela estava comentando. E eu disse, então, aí ela, será que é Deus para me sair de lá? Eu disse, não, é Deus para você ficar lá. Por quê? Porque como é que só vai ter paz naquele lugar se um filho de Deus entrar lá dentro? A manifestação dos filhos, A importância, né, Thaís, de novo, a gente viver no Espírito, ser conduzido em tudo. Porque às vezes a gente vê alguns jovens dizendo, né, mas o reino não é para mim não é assim. É tão bonito ouvir a Thaís falar, é tão bonito ouvir o pastor falar, fulano falar, mas por que para mim não funciona? Porque nós precisamos viver o reino de Deus. Pegar a nossa Bíblia e não apenas lê-la, não apenas ouvir o que o pastor fala, mas aquele que ouve e pratica, Jesus disse. Esse vai construir a casa sobre a rocha. Esse vai ter os princípios que ele obedeceu, vão trazer o benefício, vão trazer o fruto. É esse que vai tocar. Vai tocar. E é exatamente isso. É uma chave que tem que virar em nós, sabe? De propósito nessa. Porque a gente... Eu cresci, eu posso falar que eu cresci no meio cristão. E a gente cresce ouvindo sobre propósito. Só que o nosso propósito, gente, é muito maior que uma igreja fechada. Então, tudo que vem na nossa vida é propósito de Deus. O trabalho que você está, eu trabalho na Renner, é propósito de Deus para a sua vida. Eu sou caixa do mercado, é propósito. Lá tu tem a oportunidade de viver o reino de novo. É nos dias ordinários, sabe? É no comum. É no comum. Na rotina. A gente quer, né, viver dias grandiosos, a gente quer Billy Graham, a gente quer, né, Catherine Kummer, a gente quer Theo Hayashi, a gente quer... Mas o que a gente está fazendo, sabe? Aqui é um ponto importante que eu acho que a gente pode entrar agora. A gente se compara demais pelas redes sociais. Aí você vê fulano, por exemplo, lá pregando o evangelho, por exemplo, lá milhões de pessoas ouvindo. Aí você pensa, eu estou aqui sendo luz, sendo sal, olha que pequeno. Mas a gente esquece que, da mesma forma que o fulano tem aquele propósito, nós temos outros propósitos. Também a gente esquece que Deus se move por temporadas, estações. Tua estação, de repente, está aqui no caixa de supermercado. Amanhã ela pode não estar. Por isso que eu preciso viver no Espírito, para entender também esses ciclos do Senhor. E se desenvolver também, né, nessa... Isso é importante a gente falar, que eu vou te interromper um pouquinho, porque assim, Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer nossa parte. Eu sou caixa, eu não estou feliz em ser caixa, então eu vou estudar, eu vou fazer algo diferente, eu vou sair. Eu vejo que a nossa geração é muito vítima da sua história. Você se torna refém. Mas eu não tenho a oportunidade. Então eu vou criar as oportunidades para mim chegar lá. Isso parte por intencionalidade também, né? Eu vou ser intencional. Eu não estou satisfeito com a minha situação atual. Então eu vou trabalhar em prol dela. E a gente procrastina demais, né? Muitas coisas. E se torna vítima realmente.
é de novo a história de Josué e Caleb. Quem você está vendo? Os gigantes ou os cachos de uva que não conseguem carregar de um só? É perspectiva de olhar. Mateus 6. Se os meus olhos forem bons. Todo o meu corpo vai ser Se bom. os meus olhos forem bons. Então, assim, com que olhar nós temos olhado as circunstâncias que Deus tem colocado nas nossas vidas? Como uma oportunidade de eu mudar. A gente ouve muito, né? O meio constrói, né, a pessoa. O meio que tu tá constrói. Sim, talvez, em partes. Mas tu é responsável, tu precisa, né? Tá, se esse meio está me proporcionando isso, o que eu posso fazer para sair desse meio? E em Cristo, né, a gente tem, os filhos têm a vantagem de terem o seu entendimento iluminado. Por quê? Porque, sim, a gente é construção de muita coisa, né? Dos nossos pais, a gente herda muita coisa. Mas em Cristo Jesus, o nosso entendimento é iluminado. Sim. Vem luz sobre aquela situação e tu pensa, ok, tô carregando essa carência lá como uma herança da minha mãe, da minha avó, enfim. Vamos dar o exemplo da carência. Mas em Cristo Jesus eu posso ser curado disso. Em Cristo Jesus eu não vou viver assim. Meus filhos não vão herdar isso que eu venho herdando. Então os filhos têm essa vantagem de terem o seu entendimento iluminado e a partir daquilo trazer a luz do Senhor e dizer, Senhor, eu não aceito, eu não sou. Me reveste do teu amor, não aceito mais ser carente. Mateus 5 diz que aqueles que te buscam, que têm fome de ti, eles são completamente satisfeitos. Então eu sou assim. E tu começa a botar aquilo para dentro, começa a trazer a luz do Senhor, buscando ajuda no Senhor. Daqui a pouco você não é mais carente. Sim, e de novo, né, o pastor Paulo pregou até uns desses domingos falando que sobre uma das coisas que Deus, né, veio, que Jesus veio restaurar, é a nossa imagem e semelhança de Deus. Então, sim, você pode trazer heranças hereditárias ali do teu pai e tua mãe terrena, mas nós somos seres celestiais. Nós fomos feitos para isso. Nós fomos feitos à imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, de assumir isso também. Não, a herança que o meu pai e minha mãe terrenas têm é esse, mas eu tenho uma herança maior que vem do Senhor. Então, qual é o meu... O que eu tenho que me pautar? É em cima disso. Deus, o que tu quer? Né? O que tu quer comigo? Qual é a minha verdadeira identidade? Às vezes a gente está vivendo uma identidade mentirosa. Natural demais, né? Porque o nosso homem natural herdou isso. Mas o nosso espírito, quando foi regenerado, ele foi criado perfeito, a imagem de Deus. Então, nós somos seres espirituais, nós não podemos esquecer disso. Talvez tu venha em ti características, tu perceba em ti características que são heranças, sim, mas eu não sou mais, o meu espírito foi regenerado. E aqui parte um ponto. Às vezes a gente acha que tudo é um milagre, que tudo é uma ação do Senhor. Claro que todas as nossas ações, elas são regidas pelo Espírito. A nossa vontade, né, ela é levada pelo Espírito, ela é conduzida pelo Espírito. Mas existe uma parte que cabe a nós. Identifiquei uma área que eu carrego. Enfim, né, o pastor Gerson falou até no episódio anterior muito sobre isso. O que eu devo fazer? Esperar um milagre do Senhor? Não, eu preciso trabalhar em prol daquilo. Né? Porque Paulo fala, né, que de Deus nós somos cooperadores. Como é que eu coopero com Deus? Deus, eu não aceito, eu não sou mais. Eu gosto muito da Joyce Meyer. E ela fala no testemunho dela, né? Até falei para Veri esses dias sobre ela. Ela fala que ela teve a identidade dela muito destruída na infância. Passou por situações terríveis, terríveis. E ela disse que ela precisou botar no espelho dela tudo que ela era em Deus. Todos os dias ela chegava na frente do espelho e ela dizia, eu sou amada, eu sou filha, eu sou aceita, eu não sou mais carente. E ela repetia aquilo como um ritual. Só que ela botava a fé naquilo. Até que ela disse que chegou um dia que ela não precisava mais ler aquilo e botar para fora, falar em alta voz aquilo. Ela disse que aquilo entrou para dentro dela. E aí é o poder das nossas palavras. Como Deus fez o mundo, haja luz. Ele declarou e ouve. E às vezes a gente fica declarando, ai, eu sou vítima, olha a história da minha família, ai, olha a minha criação, olha. Você não declara quem o teu espírito regenerado agora é. Não, eu sou filha, eu sou herdeira, estou sentada nas regiões celestiais com Cristo. E a gente começa a declarar, não sou mais carente, não sofro mais com isso, não sofro mais com aquilo. E aquilo entra, o poder da palavra entra. Claro que você declara as verdades do reino,
reino, aquilo que a Bíblia diz a teu respeito, mas a tua identidade começa a ser reconstruída em Deus. E tu assume isso, né? Tu consegue viver, não é mais de uma forma forçada. E às vezes essa cooperação é isso. Eu não estou vendo, mas eu sei. Se o Senhor está falando que eu sou. Porque esse é um princípio do reino, né? Hebreus 12. É fé. Sim. Fé é o quê? Eu andar por aquilo que eu não vejo, que eu não sinto, mas aquilo que a palavra de Deus me diz. E aí também a gente não fica mais tão refém aos nossos sentimentos, à nossa história, a nossa, né, frustrações, a gente não fica tão refém. Porque não é aquilo que a gente vive, não é aquilo que a gente espera, não é aquilo, mas é fé. E é se colocar debaixo dessa vontade também, em obediência, né? Nem sempre vai ser fácil a gente seguir aquilo que Deus quer e espera de nós. Né? Às vezes Deus vai falar, às vezes eu vejo jovens falando assim, mas Deus não fala, talvez Deus falou. Mas falou de uma forma que tu não queria ouvir. E por isso tu tá achando que não é Deus. Tu tá esperando ouvir aquilo que tu queria ouvir. Aquilo que tu quer ouvir. Então, é muito interessante isso. E essa parte da declaração é uma das coisas das meninas que eu já conversei. Elas podem, quando ver isso, vão lembrar. Eu sempre falo, faz quando é algo na identidade. Que é, eu não consigo me aceitar, eu não me vejo, eu não me sinto, porque a fulana tem. E aí a gente entra na comparação, a fulana tem, eu não tenho. E se comparam demais. Eu sempre falo, faz uma listinha daquilo que até que... Faz uma lista. Pega um papel, uma caneta e faz uma lista daquilo que até que em Deus falou que tu era nele. O que Deus já falou contigo que tu era nele? Amada, aceita... Filha. Herdeira. Ixi, tem Coloca uma lista. Pontua o que Deus disse que tu é. Quando vêm esses pensamentos na tua mente, que são pensamentos mentirosos, porque a nossa mente é uma mente que, né? Tu tá ali, por que Paulo vai dizer transformai-vos, né? Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí tu acha assim, eu renovei hoje, nunca mais eu vou precisar renovar. Não, em tempos tu tem que voltar para esse lugar. Dias, né? Tu tem que voltar para esse lugar de lembrar, não, para aí. E aí quando vinha isso na tua mente assim, eu não sou aceita, a Vanessa tem isso. Não, para aí, quem eu sou? Olha para aquela listinha. Não, eu sou filha, eu sou amada, eu sou aceita, eu sou isso. Então, o evangelho é prática. Nos enganam às vezes de falar que é osmose. Não que tudo é milagroso. Não é, gente. É prática. Tu tem que praticar. Tu tem que ler. Tu tem que se debruçar. Tu tem que querer. Tu tem que ter fome. Tu tem que ter sede. Então, assim, eu quero uma transformação de Deus na minha vida, mas eu estou apática a essa transformação. É muito difícil Deus fazer. Eu preciso ser agente ativo, né? Precisa de uma cooperação. E dessa comparação que a gente vive também, talvez, é porque a gente investa muito tempo em coisas que são os catalisadores disso. Por exemplo, se eu fico muito tempo na rede social, óbvio, fico ali no Instagram, stalkeando. Eu vejo a vida de todo mundo, vejo isso, vejo aquilo. Óbvio que vai gerar em mim um descontentamento. Agora, se eu sou uma boa administradora, um bom mordomo do meu tempo, entendendo que eu preciso ser intencional, eu invisto meu tempo nas coisas certas, com as pessoas certas, com aquilo que eu ocupo a minha mente, com aquilo que vai me edificar. É muito difícil sofrer com a comparação. Óbvio que tu vai sofrer, mas não nessa proporção de te trazer um sofrimento. Nessa Mateus 6, né? O que nós temos colocado diante dos nossos olhos? Por que tu tá tão te comparando? Porque os teus olhos, e às vezes nós somos reféns de sonhos, de coisas boas, de coisas até que não são coisas boas, mas aquilo ali vai tomando teu coração de uma tristeza, de um desânimo, porque tu não está naquela estação, porque tu não está vivendo aquilo, porque Deus não te colocou naquele lugar ainda, e tu fica naquilo, mas a fulana está vivendo, mas a ciclana está vivendo, e às vezes são comparações boas, legítimas. Não são coisas ruins, pecaminosas, mas que estão te levando à destruição. Então, assim, eu estava até lendo Gênesis e tu falou do Haja, né? E isso ficou muito em mim, assim, porque quando Deus faz as árvores ali, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim,
criem as árvores e cada um dê seu fruto de acordo com a sua espécie. Pô, se Deus fez cada árvore de acordo com a sua espécie, dando frutos específicos, quem dirá nós, seres humanos? Sabe? Deus tem um propósito para Vanessa, Deus tem um propósito para Thaís. E se eu quiser viver o propósito da Vanessa, eu vou perder o propósito que Ele me fez para viver. E que só tu pode viver. E que só eu posso viver. Então, assim, de novo, a comparação é algo tão de Satanás. É o mal desse século. E é algo tão destruidor, porque assim, ó, Deus fez cada um de um jeito para viver aquilo que Ele determinou para que cada um de nós vivêssemos. E se nós não estamos vivendo o que Deus tem para nós, nós estamos perdendo tempo. E a gente começa a tentar ajudar Deus, né? Eu lembro de Abraão, Sara, né? Quando foi tentar ajudar Deus, tá, mas como é que eu vou dar um filho? Não chega o filho, não chega o filho. Ela foi lá, deu uma ajudinha para o Senhor e trouxe tanto problema. Tanto problema. Saiu do propósito do Senhor. Não tente ajudar o Senhor. Viva os teus propósitos. Você vai descobrir isso andando com Deus. Não somos nós que vamos revelar para ti. Não é o pastor, não é. Ande com Deus e Ele vai te mostrar. Mas agora eu quero entrar numa outra fase, um outro ciclo. Tu é solteira. Hoje em dia, como tu tá lidando com isso, Thaís? Porque quem cresceu na igreja geralmente carrega aquele modelo de que com 20 e pouquinhos casa, com 30 já tem filho. Como tu tá nessa fase? Eu acho que é bem isso, quando tu começa a viver todo essa coisa de dependência, de tu estar no Senhor, de tu estar sendo guiada por alguém, né? Se eu tivesse sendo guiada por mim mesmo, eu estaria desesperada agora. Porque muito velha que ela é. Não, mas porque tem um ciclo natural da vida. Tu começa a pensar nas preocupações, tu começa a pensar. Mas quando tu entende que tu está no Senhor e que tu está vivendo para o Senhor, isso vai te gerando uma paz que excede todo entendimento. Então, Thaís, é possível ser feliz e ser solteira? Claro que é. Claro que é Porque possível. Às vezes a gente vê nas meninas, por exemplo, que chegaram ali aos 26, 27, 30, 35 e ainda não casaram, aquele desespero, aquela coisa de eu não vou viver o que Deus tem para mim porque eu sou solteira. Tem os dias difíceis, Nessa. Nós não somos super-heróis. Tem os dias que tu fica triste, tem os dias que tu, te questiona. Eu estava vendo a Val Gonçalves falar sobre isso, sobre a dúvida. Ela disse, ela até usou Zacarias e Maria, Ela fez essa comparação. Qual foi a diferença do sacerdote Zacarias e de Maria? O mesmo anjo falou com os dois. O problema foi que Zacarias duvidou e Maria tinha uma dúvida. Quando o anjo se apresenta a Maria, que ele fala assim, tu vai ser mãe, tu vai carregar, mas como vai se fazer isso? Ela tinha uma dúvida. E Zacarias duvidou. Chegou de rir. Ao ponto de Deus, ele deu uma lição, Ele fechou a boca de Zacarias. Fechou a boca. Ficou mudo até o filho nascer. Algumas vezes você vai ter dúvida, porque a dúvida vem, é natural, ela vem para todo mundo, mas você tem que fazer o quê? Como o anjo fez com Zacarias. Fecha a boca, não fala assim, eu confio. Deus não tem problema com as nossas dúvidas. Não. Ele sabe quem nós somos. O problema está se nós começamos a duvidar de Deus. Então, às vezes que vem o desânimo, que vem a carência, que vem não vai acontecer. Deus não tem problema nenhum nesses dias de eu correr para Ele. Eu tenho para onde correr. E eu chorar para Ele e dizer, Deus, agora eu tenho uma dúvida. Quando que vai ser? Como vai se fazer? A dúvida é de Maria. Como que vai ser? E aí o Senhor vem e põe bálsamo naquele lugar e te preenche. E uma coisa que é legal a gente colocar aqui, que a gente não está sozinho. A gente tem um auxiliador, a gente tem alguém que está ali com a gente. Então, esses dias vão vir esses dias de desafio, esses dias que tu vai te sentir só, esses dias, mas tu tem para onde correr, E eu sou muito louca. Nesses dias, eu sou bem vó Mari, assim. Eu me posiciono. Falo assim, não, Senhor, eu não aceito isso aqui. Tu disse que tu ia me completar. Tu não é o meu complemento. Em ti eu não sou 100%.
Então, eu não quero me sentir só, eu não quero me sentir... Porque se eu não estou vivendo isso ainda, é porque tu não quer. Eu creio que eu estou debaixo da tua vontade, que eu estou vivendo a tua vontade para mim na Terra. Então, esse sentimento tem que vir, mas ele tem que passar. O que eu vejo? Principalmente nós mulheres, né, Nessa? Esses dias vêm e nós permanecemos nesse lugar. A gente curte essa bad vibe, esse vitimismo, né? Nesse lugar. Então, daí eu... Pega ainda numa época do mês, assim, que todas conhecem. Se tu aí deixar... a gente fica, né, curtindo aquela dor e a gente não passa. O que a palavra vai dizer? No mundo vocês vão passar por aflições. Mas a gente vai passar. A gente não vai permanecer ali. Então, a gente vê uma geração, e agora eu vou falar para o meu nicho, que é feminino, ficando nesses lugares, permanecendo nesse lugar, vítima da história. Então, assim, ó, eu não vivo mais nada que Deus tem para minha vida enquanto isso não chegar, enquanto isso não acontecer. E não é assim, isso é uma mentira. Você está vivendo uma mentira, você não está vivendo a plenitude de Deus para aquela estação da tua vida. E vai passar. E tu vai ter perdido. Então, assim, ó, eu tenho ocupado muito a minha mente naquilo que Deus tem colocado na minha mão agora para fazer. Eu creio, assim, que Deus coloca nas estações coisas nas nossas mãos para nós fazer, né? Ali em Gênesis vai falar, né? O próprio Deus viu que não era bom que Adão ficasse só. Não é bom que ele viva só. Só que a sequência não é a criação da mulher. Vocês já viram isso? É doido, né? Porque, tipo assim, ó, não é bom que a Vera esteja só. Mas, e daí? E daí, então tá. Agora, Adão, vai lá e vai dar nome às aves. Quantas espécies de aves nós temos? Tu tem noção dessa linha cronológica até Eva chegar? Ele ficou trabalhando para Deus. E aí entra aquilo que Paulo fala, né? Os jovens cuidam, os solteiros cuidem das coisas do Senhor. O que tu tem cuidado nesse tempo? O que tu tem cuidado? Tem cuidado das coisas do Senhor, para o Senhor te dar a tua Eva, o teu Adão? E aí a gente volta, né, Thaís? Talvez a gente não esteja cuidando porque a gente vive ainda muito para nós mesmos. Nós somos muito carnais. É muito fácil tirar os olhos de Cristo e esquecermos quem nós somos, o nosso propósito de vida. Eu percebo, assim, uma coisa que Deus tem feito nessa temporada no mundo. Parece que, de novo, está nascendo. Não que não existisse, claro que já existia. Mas é uma geração que se entrega com totalidade. Eu vivo com totalidade. Tanto que o número de missionários tem crescido muito. Pessoas que entenderam o seu propósito, que tiraram os olhos de si mesmo e vivem para o Senhor. No ordinário, no dia a dia, na rotina, com aquilo que o Senhor botou nas mãos. Mas eles se entregam para aquilo. Sim, entendendo que nada é em vão, tudo que Deus coloca nas nossas mãos é precioso. E tudo coopera para o nosso bem. A estação que você está vivendo, talvez você não esteja gostando dela, mas ela está te forjando, ela está te ensinando, ela está te preparando para aquilo que o Senhor vai fazer. E nós não vivermos presos na questão do futuro, né, Nessa? Né, quando em Mateus 6 também fala, né, quando ele fala lá, observem as aves. Elas não se preocupam com o que elas vão beber, com o que elas vão vestir, com o que elas vão... Por quê? Porque elas têm a certeza que o Pai está cuidando de todas as coisas. Não vai faltar, Deus vai suprir. Então, nesses momentos que a gente vive também de carência, né, nesses dias difíceis, a gente tem para quem correr. Tem alguém que vai nos suprir nesses dias. E vai nos suprir, nos dando coisas excelentes para nós fazermos. Né? Então, assim, eu não tenho um marido agora, eu não tenho um namorado agora, mas eu tenho algo excelente nas minhas mãos. Eu tenho a escola, eu tenho o meu chamado, eu tenho o meu trabalhar na obra, eu tenho... Então, são coisas excelentes. Eu tenho a minha família, eu tenho os meus amigos. E essa estação é uma estação linda, que se eu estiver tão focada lá no futuro, eu não vou estar vivendo ela agora. E ela vai passar. E ainda mais, né, Thaís? Além de não estar vivendo ela agora, tu vai estar frustrada, triste, muitas vezes carrancuda, braba com Deus, porque você não está querendo viver algo que não é a sua estação. Que não é. E outra coisa também que eu vejo, que eu acho que é importante a gente falar aqui, falando a jovens, né, solteiros e a jovens maduros solteiros, porque essa é o meu nicho agora e eu tenho propriedade para falar
sobre isso, e eu acho que Deus me deu uma voz nesse espaço também. Nós não podemos, porque está demorando demais aos olhos naturais e humanos isso acontecer, ficarmos no mundo de Peter Pan. Não crescermos, não amadurecermos. Não é porque eu não tenho uma aliança no dedo que eu não sou uma mulher. Então, eu vejo muitas mulheres que não são casadas hoje tendo atitude de meninas. Eu vejo muitos homens que não são casados hoje tendo atitude de meninos, vivendo esse mundo de Peter Pan. Não é, de novo, quem está nos assistindo, não é porque você não é casado que Deus não te amadureça. A gente sabe de pessoas ao nosso redor, de tudo que a gente ouve, que o casamento traz um amadurecimento muito grande para as vidas, né? A paternidade, a maternidade, tudo isso agrega para a maturidade. Mas se você não casou, se você não é mãe, Deus vai te amadurecer também de outras formas. Então, você não precisa ser menino sendo um homem. A palavra não tem nada contra menino, desde que tu seja um menino. Né? O que tem idade fala. De menino, tem né? idade de menino. Então, a gente vê uma geração de jovens maduros, meninas e meninos. Não. Você tem que assumir responsabilidade. Você tem que pagar suas contas. Você tem que sair da casa da mãe. Você tem que pegar seu Uber sozinho. Você tem que se virar. Você tem que ser homem. Você tem que ser mulher. E isso, eu acho que é um dos grandes maus da nossa geração. Eu não casei, eu estou acomodada, eu estou esperando em Deus, e eu tô vendo a vida passar diante dos meus olhos. E não se preparam aí também, não sonham com o futuro, não se desenvolve, não amadurece, continua de novo no mundo de Peter Pan, continua um homem de 30 e poucos anos com uma mentalidade de 20, andando com pessoas de 20, não nos cabe mais essa roupa, sabe? Então, amadureça. Eu acho que Cristo nos ensina muito isso, sabe? De nós amadurecermos, e Ele não vai nos estacionar, por mais que nós não vivamos algo que talvez é cronológico daquele período da nossa vida. Ou que Deus é normal da maioria, né? Deus não vai nos estacionar nisso. Eu vejo assim, às vezes eu já ouvi muito isso, as pessoas falando, né? Mas agora as minhas amigas são tudo casado. De novo a comparação, né? Estão todas casadas, então me resta andar com as guriazinhas de 19, 20, porque afinal de contas está todo mundo casado. As minhas amigas são todas casadas e são minhas amigas com quem eu conto, com quem eu ando, com quem eu vou tomar café. Isso não me impede de ter um relacionamento com elas. Por que me impede? Se isso te impede, se um casamento te impede de tu ser amiga de alguém, então o problema está muito mais em ti do que na pessoa que está casada. Então, não fique numa estação que não se é atrasando, que não é mais para ti, porque tu não viveu algo. Então, isso aí é uma chave também, né? A gente não pode ficar nesse lugar. Tem tempo de crescer. Tem tempo de crescer. Independente daquilo que está acontecendo ao teu redor ou das circunstâncias externas, existe o tempo de crescer. Então, é bem importante. Tá aí, só mais uma pergunta para a gente finalizar, que o nosso tempo já está estourando. Como vencer a carência nesse tempo de espera? Tu disse, eu tenho a quem recorrer, eu tenho o Senhor. Mas meninas que estão chegando, por exemplo, pessoas que estão passando por momentos de carência, de forma bem prática, se tu tivesse que dar um passo a passo, veio a carência, bateu aquela coisa, tu olhou para o lado, todo mundo casado ou namorando, e aí daqui a pouco o diabo coloca botar mentira, né? Eu percebo muito nessa fase, não tem espaço para ti na igreja, vocês são a prova, tem espaço, tem muito espaço para o solteiro, mas de forma bem prática. Como vencer os dias de carência? Como encontrar satisfação do Senhor? Eu acho que, em primeiro lugar, as amizades são muito importantes nesse momento. Tu tem uma amiga para te sair num sábado à tarde, num domingo que tu não tá prático. Um domingo que tu não tá legal, num sábado que tu não tá legal, tu tem alguém para quem correr. Pessoas de Deus, né? Porque não é qualquer amigo que a gente tá falando. Tem amigo que vai te afundar mais ainda. Mas há amigos de Deus, orem sobre isso. Isso é uma coisa que eu tenho por hábito. Senhor, aproxima de mim os teus amigos. Aqueles que vão, porque se você andar com gente que tá num nível, não que a gente esteja num nível melhor, não quero me expressar mal, mas pessoas que estão passando por um processo difícil e tu sair só com eles, aquilo te contagia. Tu precisa de amigos de Deus, os amigos de Deus que vão te mesmo levantar, né?
Lá quando Moisés estava lá cansado, com os braços caindo. Veio Arão e Uri, ó. Quem vem levantar os braços, né? Então, vão ter dias que tu vai precisar de uma amizade de Deus, que nem tu está falando, para levantar os teus braços. Então, amigos são importantes nessa fase. Envolvimento na obra. Não tem, gente. Ocupa tua mente com o Senhor. De novo, Paulo, né? Cuidem das coisas do Senhor, porque isso vai te suprir. Às vezes eu tô lá assim numa correria, não deu tempo nem de nada, quando eu vejo, passou o dia, minha mente estava ocupada com aquilo que o Senhor tem colocado na minha mão. Não fique no ócio, né? Não fica. Porque o ócio também é uma coisa da imaturidade, né? O imaturo, ele tem muito tempo. Por quê? Porque ele não se envolve em trabalho, ele não se envolve no reino, ele não se envolve no estudo. Não se envolve em nada. Ele é menino. E outra, é um tempo que isso a gente só vai ter agora. Quantas vezes a Rô é muito minha amiga, né? Eu falo, Rô, vamos fazer tal coisa. E a Rô, peraí, eu tenho que ver o que eu vou fazer com a Alice, o que eu vou fazer com o Theo, porque ela está numa outra fase. Então, olha a oportunidade que eu tenho de agora, se eu quiser ir no MEC ali, eu posso ir ali no MEC, tu entendeu? Se acabou um dia difícil de trabalho, disso, daquilo, eu posso fazer isso. Então, assim, amizades é importante. Tu estar no Senhor é a principal base, é tu estar no Senhor. Né? É tu estar no Senhor, porque esses dias vão ficando menores quando tu está no Senhor. Porque o Senhor vai te ocupando de outras coisas. Vai te preenchendo, vai ficando menor. Tipo assim, ó, quando tu vê, esse mês eu nem tive nenhum momento assim. Mas daí mês que vem eu tenho, mas eu tenho para quem correr, eu tenho para onde correr. E coisas práticas, eu acho que assim, ó, tu ter um bom livro para te ler, tu ter uma boa série para te ver, tu ter bons amigos, família é muito importante. Tu sentar à mesa com teus pais, tu não te sentir sozinho ali, tu não te isolar. Porque a tendência, quando a gente está nos dias carentes, é da gente se isolar, é da gente sofrer a bad. É isso que o mundo nos vende, né? Põe uma música de sofrência. Da sofrência e vai chorar, vai. E às vezes, assim, ó, tu vai botar uma música da Laura Solgueres, que é a nossa sofrência. Ai, não conhecia isso. Né? Que tipo, ai, Deus, né? Dias tão lindos e belos estão nos esperando. E tu vai chorar, mas tu vai chorar no lugar certo. Pra pessoa certa, né? Para a pessoa certa, e de novo, tem que passar. Não pode ser um período de estacionar, de fazer morada. Se não está passando, se você vive isso, não está passando, lembre-se que a igreja é um corpo. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Daqui a pouco tu vai sentar com alguém e tu vai ouvir daquela pessoa, eu já passei por isso, só de ouvir isso tu já vai, não é só eu, que bom. E aí a pessoa te dá uma palavra de ânimo, te dá um abraço, ora contigo, aquilo já te levanta. A importância, de novo, né, de uns aos outros, dessa mutualidade da igreja. Não tá bem, procura ajuda. Não viva querendo ser super, vencer tudo sozinho. Tem coisas que o poder da confissão, né, Tiago fala, confessai as vossas culpas uns aos outros. Às vezes a gente tem que chegar e, olha, eu não tô bem, eu preciso de ajuda, ora comigo. A importância disso, né? Ter pessoas que são teus elos, né? E outra coisa, a gente fala muito de amizade e é importante, mas eu sinto que a gente tem que falar uma geração da importância, de novo, daqueles que Deus tem colocado nas nossas vidas como pastores e líderes. Às vezes a gente se aconselha a amigos, né? Que são meninas e meninos de Deus, que são homens de Deus, mas a gente tem desprezado uma geração de pastores que Deus tem colocado ali do nosso lado, sabe? Que eu acho que tem um peso no mundo espiritual, né? Então a gente tem um corpo, e nesse corpo a gente tem partes desse corpo importante. Então, eu tô me sentindo mal, eu estou me sentindo sozinho. É importante a gente ter amizades de Deus que vão, mas é importante a gente correr também para a nossa liderança. Eu acho que a gente tem perdido um pouco disso. Uhum. Não sei se tu sente isso. Essa referência, mas eu acho né? que a gente tem perdido um pouco disso. E assim, ó, 300 jovens, os 300 jovens sabem do meu problema, o meu pastor não sabe, o meu líder não sabe,
sabe? Tem alguma coisa errada aí na nossa geração de se submeter à autoridade, reconhecer a autoridade que Deus tem colocado nas nossas vidas. Isso é uma chave também, né? Eu acho que tem se perdido um pouco no nosso meio isso, de corrermos para os nossos pastores, para os nossos líderes, aqueles que Deus tem colocado ali. A palavra vai dizer que Deus não coloca nenhuma liderança sem ser dele. Ele institui liderança. Toda autoridade é instituída por Deus. Então, quem dirá o teu pastor, o teu líder? Pô, se tu não tem confiança, se tu não tem um sentimento de confiança, será que o errado é o teu pastor ou será que o errado é tu? E daí vem a meia-culpa para nós, né? O que nós temos feito como geração? Será que nós temos honrado os nossos? Até pai e mãe, senta, ouve. Eu lembro, nesse período de solteirice, né? Eu tive já um relacionamento e eu lembro que no término do relacionamento, primeira coisa que eu fui foi correr para as minhas amigas, né? Liguei para a Thaís, liguei para a Dessa, liguei para a Bruna, fizemos chamada de vídeo, choramos junto, elas oraram comigo. Ufa, deu um alívio. Mas eu precisava de algo a mais. Eu lembro que naquele dia, quando a minha avó chegou em casa, eu disse, vó, senta aqui. Eu só deitei no colo dela e chorei. E ela orou comigo, e ali ela me ministrou, e ali ela teve... Então, a importância desses lugares, sabe? A gente não pode desprezar. Tem valor na amizade? Tem, mas Deus tem colocado uma liderança sobre as nossas vidas, autoridades que são dos céus para nós e que nós temos que gerar essa confiança de novo. Então, fica aqui minha dica para a nossa geração. A gente precisa voltar para esses lugares. O mundo diz, né, para nossa geração que eles podem tudo, que eles conseguem tudo para abrir novos caminhos. Ok, mas já tem caminhos abertos, já tem estradas que já foram trilhadas. Ande por eles. A segurança nesses lugares, né? Eles já passaram por muita coisa que talvez a gente não passou. A experiência também ensina muito. Tudo que eles já viveram em Deus, tudo que eles já viveram que não foi de Deus, eles vão poder te olhar. Vai por aqui, que eu já fui e não deu certo. Vai por aqui, que eu já fui e deu certo. Então, escolha o caminho, ouça, aprenda a ouvir. O mundo diz que a gente sabe tudo, que a gente pode tudo, que a gente consegue tudo. Mas não, a Bíblia diz que nós precisamos uns dos outros, andar uns com os outros, ouvirmos. De conselhos à sabedoria, Salomão, né? Eu estava lendo agora o livro de Esther e o rei, me chamou a atenção isso, quando a esposa lá do rei Xerxes, ela desobedece ele, o que ele faz? Chame os sábios. Vamos ver o que eles têm a me dizer. Qual é o conselho deles? Quem são os sábios das tuas vidas? Sabe? É quem está passando pela mesma situação que tu, é quem está passando pelo mesmo problema. Quem está passando pelo mesmo problema é legal, porque ele vai bater nas tuas costas e ele vai dizer o que tu quer ouvir. Tamo junto nesse problema. Mas quem não está? Quem são os teus sábios? Eu acho que aí fica um questionamento que a gente precisa perguntar. Quem são os nossos sábios? A gente tem esse conselho de sabedoria que vai dizer assim, ó, não, rei, olha só, se tu deixar passar isso agora, todo mundo vai assumir essa postura. Então, a gente precisa relembrar essas coisinhas, né, que são chaves. Thaís, foi muito bom, muito bom. Falamos demais. O Felipe vai puxar minha orelha que a gente passou do tempo, mas não tem problema. Esperamos que esse momento tenha acrescentado algo à tua vida, algo que o Senhor já nos tem ensinado, algo que o Senhor tem nos colocado no nosso coração. E a nossa oração é para que juntos venhamos a crescer, atingir a estatura da varonilidade, né? A estatura de varão perfeito, o crescimento, que possamos ser luz, ser sal por onde passarmos. Então lembra, compartilha com os teus contatos, com os teus amigos, abençoa outras pessoas e te esperamos no próximo episódio. Deus abençoe.